Fala galera, beleza? Tudo certo com vocês? Meu nome é Wallace, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu mundo otaku. Seguinte, no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês as minhas primeiras impressões sobre o mangá que eu comecei a ler. Eu descobri ele hoje, por algum motivo eu estava mexendo no Instagram e aí eu vi a foto dele e pensei, pô, vou ler esse mangá, vai que é bom. E então eu comecei a ler esse mangá. E o nome do mangá é Psycho Detective Yakumo. Eu acho que traduzindo seria mais ou menos Detetive Psiquiatra Yakumo, que é o nome do personagem, Yakumo. E cara, eu preciso dizer que esse mangá está interessante. Eu li apenas o primeiro capítulo, só que eu acho que ele abriu brechas para que eu possa continuar lendo. Porque, sinceramente, eu estou gostando do que ele propõe, eu estou gostando da história e a história é a seguinte, eu vou contar pra vocês tudo, então vamos direto pro vídeo pra vocês entenderem melhor sobre esse mangá. Esse mangá ele foi escrito pelo Manabu Kaminaga e lá no Japão ele foi lançado pela editora Nihon Bungeisha, se eu não estou equivocado, esse é o nome lá da editora que mensalmente lançava os volumes desse mangá. Já aqui no Brasil ele foi lançado mensalmente pela Panini Comics. Eu li que ele estava finalizado, que ele foi finalizado em 2004, 2014, algo do tipo, mas se você for procurar esse mangá nos sites online para você poder ler, ele está com o status ativo, ou seja, ele continua sendo produzido, mas tem aquela questão de depois que o mangá é completado, ele está ativo porque ainda estão colocando os capítulos no site. Não significa necessariamente que ainda estão publicando. Significa também que eles estão terminando de colocar as publicações no site. Pode ser que seja isso também. Esse mangá ele possui um anime. Eu não cheguei a assistir nenhum episódio, nem a ver a animação, como é que tá. Eu pretendo fazer isso após terminar o mangá. Ou acompanhar, atualmente ele está no capítulo 22. Então, não sabendo se realmente ele terminou, eu vou acompanhar e depois eu vou assistir o anime que tem 13 episódios. E a história do mangá é a seguinte, cara. Tem um personagem chamado Satou Yakumo, que é o personagem principal, que ele tem um poder sobrenatural que é o seguinte. Ele nasceu com um dos olhos, que é o olho esquerdo, com a cor vermelha, que tem um poder sobrenatural. E que poder seria esse? Ele consegue ver fantasmas e espíritos no mundo. E ele considera que esses fantasmas e espíritos que estão aí é porque tem algo que ainda prende eles aqui na Terra e ele precisa fazer com que eles voltem para o mundo deles, assim, de uma forma exorcizada, entendeu? Lembra um pouco Supernatural, mas não é a mesma coisa, mas lembra um pouquinho. E aí a gente é apresentado para Ozawa Haruka, que é uma das outras personagens, ou personagem principal dessa série. Ela chega no escritório dele e pede um favor para ele, que era para ele poder ajudar a amiga dela, porque ela tinha passado por alguns problemas e um amigo dela disse que ele era um cara indicado para isso. Então assim que ela chega e ele está tipo jogando baralho e aí a gente descobre um pouquinho depois que na verdade ele está fazendo uma aposta. Os caras estão lá e ele tem que descobrir qual é a carta que as pessoas estão segurando ali. Se ele acertar, ele ganha o dinheiro. E ele acaba acertando. O cara tira uma carta, sem ele ver, ele acerta qual era a carta. E ela já fica, caraca, esse bicho é muito bom, meu Deus do céu, esse cara é indicado mesmo, super recomendado. E aí a gente vê que depois de um tempo, atrás dos caras tinha um espelho. E esse espelho dava pra ver a carta. E aí ela passa a desconfiar se realmente ele tem poderes sobrenaturais ou ele é só um farsante de merda. Só que aí pra provar, ele fez isso, claro que ele fez isso, mas ele tem poderes sobrenaturais. Não muda o fato dele ter essa capacidade, esse dom. E para provar isso ele conversa com a irmã da Haruka, que estava morta. E conta toda a história que aconteceu, que ela se sente culpada e tudo mais. E ela vê que, caraca, o moleque é brabo mesmo, hein? Você realmente tem poderes sobrenaturais, cacete. Então me ajude em um caso. Então o que aconteceu? Ela conta o caso pro cara, pro Saito. E o caso é o seguinte, uma amiga dela foi com o namorado visitar uma casa mal assombrada. Ah, tem uma casa mal assombrada, tem espíritos lá, bora lá dar uma passeadinha lá. Pra quê, cara? Pra quê? Mas enfim, eles foram lá e aí eles chegaram em uma porta que era no final do corredor, onde tinha uma espécie de pessoa lá dentro que ainda não é bem claro o que realmente é essa pessoa, na verdade o que é aquilo, que acaba pegando a namorada
desse cara que é amiga dessa menina, a qual pediu ajuda para esse cara que tem poderes sobrenaturais. Pediu ajuda para o Saito. E aí, após muito diálogo mesmo, eles vão à cena do crime. O Saito e a Haruka, que são aparentemente os personagens mais principais da série. E o Saito, ele descobre que essa amiga da Haruka, ela foi possuída por um espírito de uma garota jovem. Então a gente descobre que aquela pessoa que estava dentro daquele quarto, lá no final do corredor, era o espírito de uma garota. E mais, ele vai mais além e descobre que essa garota estudava, não estuda mais, estudava na mesma universidade que a Haruka. Agora, por que ela foi possuída, a gente não sabe. E aí eles vão para a biblioteca da universidade, fazem uma série de pesquisas para descobrir quem era essa universitária que parou de frequentar a universidade, porque deve ter acontecido alguma coisa com ela. O que aconteceu a gente só vai saber lendo mais capítulos mais para frente, ou seja, capítulos adiante. E então acaba com o capítulo se fecha da seguinte forma: eles estavam lá dentro da casa, porque eles foram para a cena do crime, eles foram para lá para tentar descobrir o que tinha acontecido, e eles encontraram esse quarto, e eles notaram uma coisa interessante. Todos os quartos tinham uma cama e uma janela, exceto o último quarto, o quarto em que aconteceu esse incidente. Tinha uma cama, mas não tinha uma janela. E ele notou, o Saito, que tinha meio que uma marca no chão, que é como se a cama tivesse sido arrastada. E então ele abaixa para ver o que tinha acontecido, e nesse momento um cara aparece atrás segurando uma pá ou um cacetete para acertar a cabeça dele. E assim termina o primeiro capítulo desse mangá, Psycho Detective Yakumo. Acho que esse é o nome. O fato de eu ter falado sobre esse mangá aqui, de ter dado as primeiras impressões sobre ele e ter dito que é um mangá bom e que eu estou gostando da história, não necessariamente significa que eu vou terminá-lo. Mas está aqui, as primeiras impressões desse mangá, está aí pra você. Se você gostou dessa história, então leia ele. Se você quiser assistir o anime também, assista, fica ao seu critério. Eu só quero agradecer por você ter chegado até aqui. Se você chegou até aqui é porque você já sabe o discurso, né? Sempre o mesmo. Deixe o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para não perder as próximas notificações do canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, valeu, falou e tchau!